O que eu não posso fazer, Deus pode. Deus pode transformar o mal em bem, assim como ele fez na vida de José. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José vai dizer aos seus irmãos que ele bem sabe que os irmãos fizeram mal para ele, mas que Deus transformou o mal em bem. Mas que Deus fez de tudo aquilo que originariamente era mal, Deus converteu em bem. Parte da vida de José e transformou tudo aquilo em bem. José, quando era criança, e ele vivia em Canaã, junto de sua família, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha liberdade, ele tinha fartura, ele tinha um pai amado e amoroso, ele tinha muitos irmãos, ele tinha uma bela família, ele era feliz, ele era admirado. Ele tinha tudo. E José, quando é vendido como escravo pelos seus irmãos, ele perde tudo aos olhos humanos. Ele perde a família, ele perde o amor e o carinho, a admiração do pai, que ele estava ali desfrutando a todo tempo. Ele é arrancado, ele é afastado do pai. Ele perde a sua liberdade, porque agora ele foi vendido como escravo. E ele perde toda a fartura. Ele perde tudo. Só que José sabia que não havia perdido tudo, porque ele não estava olhando com os olhos humanos, com os olhos naturais, mas sim com os olhos espirituais, e ele sabe que não perdeu o mais importante. Ele sabe que não perdeu a presença de Deus na vida dele. Ele sabe que não perdeu aquele que o guia, aquele que o guarda, que ele não perdeu o mais importante. E ele não está disposto a abrir mão do seu bem mais precioso, que é Deus na sua vida. E durante toda a sua história, a gente vai ver que José não está disposto a abrir mão de Deus. Que ele não está disposto a caminhar sem Deus. Que ele pode perder tudo de novo, mas que ele não está disposto a abrir mão de Deus na vida dele. Mais à frente, ele vai ser vendido a Potifar. E lá no capítulo 39, no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Depois dele ter sido vendido para Potifar, a Bíblia vem ressaltando isso, que o Senhor era com José e o abençoava em tudo o que ele fazia. E Potifar reconhece nele um homem diferente por causa da presença do Senhor. Potifar percebe que o Senhor é com ele e o abençoa. Então Potifar coloca-o como administrador de sua casa. Agora José passa a ter autoridade sobre a casa de Potifar, sobre todas as coisas ali. Ele administra, ele cuida de tudo na casa de Potifar, porque ele é o homem de confiança de Potifar. E isso só foi possível porque José estava com o Senhor. Potifar, ele enxerga em José a presença do Senhor e a bênção do Senhor. Se não fosse assim, ele não teria sido nomeado administrador. Ele foi nomeado administrador da casa de Potifar porque Deus era com ele. Então, nesse momento, ele passa a ter uma vida melhor. Ele passa a ter fartura novamente. Ele passa a ter conforto. Mas ele vai passar por uma nova provação. Porque a mulher de Potifar, ela se interessa por José. E ela passa de qualquer forma a querer dormir com José. Ela vai tentar levar José para a cama dela. E José, como não cede, José não quer, ela vai ficando enfurecida. Até que a Bíblia vai relatar que um dia, quando José está ali na casa de Potifar, a esposa de Potifar o agarra pela capa e exige que ele deite-se com ela. Só que José não vai abrir mão dos valores de Deus, independente do que aconteça. José sabe que aquela mulher está cheia de raiva e de fúria, que ela o quer de qualquer jeito. Ele está vendo o cerco se fechar,
Mas ele não vai agradar a esposa de Potifar. Ele está mais preocupado em agradar a Deus. E ele sabe que isso é errado. E ele não vai ceder ao erro para que ela fique calma e tranquila. Não, ele não vai fazer isso. Então, ali na Bíblia, ainda no capítulo 39, ali no versículo 12, vai relatar esse momento em que a esposa do Potifar o agarra pela capa e José, ele deixa a capa para trás e foge. Ele foge do pecado. Ele foge daquilo que ele é errado, porque ele não vai perder a presença de Deus. Ele ama a Deus e ele está mais preocupado em agradar a Deus e não aquela mulher. E aí o que ela vai fazer? Ela finge, ela inventa para o marido que José tentou agarrá-la e que aquela capa é a prova de que José tentou agarrá-la. E novamente José perde tudo que ele tinha e vai preso. Ele vai preso, mas ele não perdeu a presença do Senhor. Ele continua caminhando com o Senhor. Mesmo preso, o Senhor é com ele. No capítulo 39, no versículo 21, a palavra de Deus vai dizer assim: Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Era porque Deus era sobre ele que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Então Deus estava com ele até na prisão, Deus estava o guardando em todo lugar. Deus era tudo o que ele precisava. E ali no finalzinho do versículo 23, Deus vai dizer: O Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. Em absolutamente tudo que fazia, Deus era com ele. E aí você vai dizer: nossa, mas se Deus era com ele, por que José estava preso? Por que José estava sofrendo tanto? Já tinha sido vendido como escravo. Agora foi preso, acusado de algo que ele não fez. José sabia de tudo isso também. Mas ele sabia que Deus era a coisa mais preciosa e mais importante que ele tinha. Muitos, no momento da angústia e da aflição, se viram contra Deus, ficam com raiva de Deus. Mas José, no momento mais difícil da vida dele, ele se apegou com Deus. E ele continuou confiando em Deus e exaltando Deus em tudo que Deus operava na vida dele. Mesmo tendo sido vendido como escravo, mesmo tendo sido preso, mesmo tendo sido afastado da sua família, ele reconhecia Deus em tudo que ele fazia, porque ele via que era a mão poderosa de Deus que o abençoava, que estava com ele em qualquer lugar. Mesmo ele não tendo feito nada para estar naquele lugar, ele entendia que Deus era com ele e disso ele não abria mão. Como ele tem o dom de interpretar sonhos, e ele já havia interpretado sonhos de 2 homens, que a Bíblia vai relatar aqui no capítulo 40. Lá no capítulo 41, ele é chamado por Faraó para interpretar um sonho que o Faraó teve e que o Faraó não consegue entender e ninguém consegue interpretar. Então, ele tendo a notícia de que este homem que estava preso, José, tinha capacidade de interpretar sonhos, ele manda chamar José. E quando ele pergunta para José sobre isso, capítulo 41, no versículo 16, José vai dizer: Eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao Faraó. Olha que incrível! Mesmo diante de tudo que José está sofrendo, mesmo sendo um prisioneiro, José está dizendo que ele não pode nada, que ele não é capaz de nada, que tudo vem de Deus, que essa capacidade não vem dele, mas sim de Deus. É Deus que opera na vida dele. É Deus que lhe dá a capacidade de interpretar sonhos. Mesmo preso, mesmo sofrendo, ele reconhece o poder de Deus na vida dele. Ele continua caminhando com Deus e confiando em Deus, porque ele sabe que Deus é a sua força. E aí, Faraó tem os seus sonhos interpretados por Deus através de José. E José interpreta os sonhos dele e diz: olha, o Egito vai ter 7 anos de muita fartura e depois vai vir 7 anos de fome, de seca, de escassez. E é preciso uma boa administração durante todo este tempo para que o Egito não passe dificuldade durante os anos
de seca, durante os anos de fome, durante os anos de miséria. E aí Faraó, conversando com seus oficiais, pensando em alguém para ser administrador do Egito durante este tempo, ele vai dizer para os seus oficiais, isso está lá no capítulo 41, no versículo 38, Faraó vai dizer aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Olha que incrível. Faraó, ele vai dar a José o cargo de administrador do Egito, não por quem José é, não pelo poder de José, não pela força de José, não pela inteligência de José. Ele vai nomear José administrador do Egito, porque ele reconhece em José o Espírito de Deus. Será que as pessoas têm visto o Espírito de Deus na nossa vida? Ou será que estamos levando outras coisas que não o Espírito de Deus? Independente do que estamos vivendo, não devemos murmurar. Antes, devemos refletir a presença de Deus, louvar e glorificar a Deus por quem Ele é. Faraó diz: será que encontraríamos alguém como este homem em quem o Espírito de Deus está? Ele reconhece que Deus é com José. Então ele quer José para administrar o Egito, porque Deus é com ele. E assim ele faz. Ele dá a administração do Egito nas mãos de José. Desculpa. Ele dá a administração do Egito nas mãos de José. E José fica administrando por todo aquele período. E quando a terra entra num período de miséria, de seca, de fome, que os irmãos de José vão até o Egito, atrás de alimento, e toda aquela história que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o objetivo deste estudo. Toda a família de José, os pais, todo mundo, vai morar no Egito, junto com José. E depois, o pai dele, Jacó, morre. E nesse momento que o pai morre, os irmãos ficam com medo de que agora que o pai morreu, José venha se vingar deles, porque eles tiraram tudo que José tinha. Eles passam a temer. E aí lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 18, no final do versículo 18, vai dizer que os irmãos de José, eles estão dispostos a servir José como escravos. Ele vem em humildade, com medo do que o José poderia fazer com eles. Aí o versículo 19, José, porém, lhes disse: não tenham medo, por acaso estou no lugar de Deus? José sabe que quem tem o controle da vida dele é Deus. Que todo o poder e toda a autoridade que ele exerce vem de Deus. Não vem de outro lugar senão de Deus. Então ele diz: por acaso estou no lugar de Deus? Não sou eu que tenho poder sobre vocês, sobre a vida de vocês. É Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Se hoje eu sou administrador do Egito, é porque Deus assim permitiu. E eu reconheço que tudo vem de Deus. E eu não tomaria o lugar de Deus para tentar fazer da vida de vocês aquilo que eu bem entendo. Não. Isso é função de Deus, não é minha. Isso é com Deus, isso não é comigo. Eu não estou no lugar de Deus. Se olharmos pelo lado humano, José tinha poder para se vingar. José era o administrador do Egito e os irmãos, nesse momento, precisavam dele, dependiam dele para sobreviver. Mas José vai deixar claro que ele não está no lugar de Deus. Quem tem o controle de tudo é Deus. Quem toma as decisões é Deus. José é instrumento de Deus. E ele vai dizer: não tenham medo, por acaso estou no lugar de Deus? Agora o versículo 20. É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Todo aquele mal que os irmãos fizeram, ao vendê-lo como escravo, Deus cuidou de todas as coisas e tornou o mal em bem. Confie em Deus
Entregue a Deus a autoridade sobre a sua vida. Deixa Deus tomar as decisões, deixe Deus no controle e faça como José, reconheça que é pelo poder e pelo agir de Deus que as coisas acontecem na sua vida. Não tenta tomar o lugar de Deus, não, porque Deus tem poder para todas as coisas. Ele sabe